Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Que bom mais uma vez começarmos uma semana e sempre o início da semana é solene para a nossa fé, porque é o primeiro dia da semana, o domingo, o dia do Senhor, o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Que bom nos encontrar novamente. Nos próximos 30 minutos, para a glória de Deus, estaremos nos debruçando sobre as fontes da nossa fé, a Palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o magistério da Igreja e a Sagrada Tradição. Pela 9ª vez, estaremos refletindo sobre o primeiro dos novíssimos, a morte. Morte, juízo, inferno e paraíso são os 4 novíssimos, as últimas realidades que aguardam toda a humanidade. Caminhamos para o desfecho da nossa aventura terrena e a luz da fé é o que nos aguarda depois desta vida terrena. E a primeira realidade que temos que enfrentar já foi ela vencida pela ressurreição de Cristo, mas ainda não foi banida da nossa aventura humana, a morte. 9 programas dedicados a essa realidade indica que se trata de um assunto sério e que merece uma abordagem serena e não desesperadora, nem também utópica, mas uma reflexão à luz da fé da Igreja sobre esse mistério, o mistério da morte. No programa anterior, nós refletimos o acontecimento da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo João. Por que esse relato é tão importante para a abordagem sobre a morte? Porque é a primeira vez que Jesus se defronta, comovido, chorando profundamente, perturbado, alterado psicologicamente, pois se tratava de um grande amigo seu. Ele amava Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro está morto há 4 dias. Refletimos versículo por versículo nos programas anteriores e no último programa paramos no versículo 35, Jesus pôs-se a chorar. Outra tradução, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, um versículo com apenas 2 palavras, Jesus chorou. Pequeno, mas profundo de significado, Jesus se emociona diante do mistério da morte dele, e à medida em que se aproxima o seu dia, Jesus começa a se angustiar, começa a se perturbar, mas também Jesus se comove diante da morte dos seus próximos, dos seus íntimos. O Salmo 115 diz, é penosa para o Senhor a morte dos seus amigos, dos santos seus amigos. Pois bem, o nosso Deus diante da morte se comove. Se comove porque Ele não quis a morte, Ele não criou a morte, não se alegra com a morte. E tanto amou o mundo que enviou seu Filho para salvar os homens, precisamente pela morte do seu Filho, para que tivéssemos vida, para que a morte não mais nos tragasse, para definitivamente vencer e subjugar para sempre. Isso já aconteceu no Calvário e na ressurreição do Senhor, e definitivamente essa realidade será banida para sempre do céu. Lá não haverá luto, nem dor, nem tristeza, nem qualquer outro tipo de aflição, porque as coisas antigas passaram, assegura o capítulo 21 do livro do Apocalipse. Pois bem, vamos continuar o relato Jesus chorou. O contexto, Jesus está na casa de Lázaro, já falecido há 4 dias, a casa de Marta e de Maria. Conversa com ambas, primeiro com Marta, depois com Maria. Comove-se profundamente, a casa está repleta de pessoas. E agora Jesus pergunta onde puseram o corpo de Lázaro e se dirige para lá. E de novo Jesus chora. Vamos à continuação do relato. Observaram, por isso, os judeus. Vede como ele o amava. Mas alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego de nascença, fazer com que este não morresse? Aqui uma abordagem muito curiosa. Vejam o que é a natureza humana. A mesma pessoa, Jesus, que chegou somente 4 dias após o enterro de Lázaro, enquanto uns analisam
a emoção de Jesus, vede como ele o amava. A preocupação desses foi somente analisar a reação de Jesus. Os outros já maldaram o atraso de Jesus. Esse que fez o cego de nascença enxergar, não podia fazer com que este não morresse. Não é uma desgraça? Quem é que pode agradar a natureza humana? Enquanto uns elogiam, e de fato, veja como ele o amava. É uma abordagem, é uma frase sincera. Puxa, eu estou vendo Jesus aqui chorando, e chorando copiosamente, isso é prova de que ele o amava. Esses nem pensaram no atraso de Jesus, e que foi um atraso proposital, justamente para mostrar que não há na face da terra qualquer pessoa, por mais bem intencionada que pareça, por mais cheia de reta intenção que transpareça, sempre vai haver alguém para deturpá-la, para falar mal, para encontrar um defeitozinho assim. Essa é a natureza humana. Jesus se expôs a isso. Portanto, ninguém pense que vai ser unanimidade qualquer coisa que venha a fazer, por mais certa, por mais bonita, por mais pura, por mais perfeita que seja, sempre vai haver, desculpe, uma mala pesada ou malas pesadas, sem alça, para interpretar a atitude de uma pessoa. Portanto, viver para agradar todo mundo, não caia nessa besteira. Procure viver de acordo com a sua consciência. Fecha aspas, fecha parênteses e vamos continuar o comentário. Depois que Jesus chora, volta a chorar mais ainda, comovido interiormente, e esse versículo 38 indica que é um soluço interminável, são lágrimas copiosas que Nosso Senhor neste momento está manifestando. A morte, eis o que causa no coração de Jesus a nossa morte, a morte de qualquer pessoa. Portanto, a ideia de um Deus que se alegra como causador da morte, um Deus que fica impassível, olhando do céu para baixo, vendo-nos sofrer, enterrar nossos entes queridos e não faz nada, como uma geladeira, um freezer, gelado, 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 isso não apenas não é verdade, como é uma blasfêmia, um pecado gravíssimo. Insinuar que Deus Todo-Poderoso tem outro sentimento, senão a dor, o choro diante da nossa morte. Diz o versículo 38. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta, coberta por uma pedra. Então, do lugar onde eles estão até o sepulcro, há alguns metros, e Jesus se dirige chorando, e chorando muito. São João, o quarto evangelho, tem o cuidado, a sensibilidade de registrar a reação de Nosso Senhor, justamente para mostrar o tamanho da sua humanidade. Avante. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois há 4 dias que ele está aí. A ordem de Jesus tem a objeção da irmã de Lázaro. Ela certamente, e já comentei isso no programa anterior, ao dizer já cheira mal, há 4 dias que o corpo está aí, certamente pensa que Jesus vai fazer qualquer coisa, menos ressuscitar o corpo do seu irmão. Porque ao dizer já cheira mal, implicitamente ela está dizendo, o corpo já apodreceu, deve estar um mau cheiro tremendo. Sim, uma observação, uma constatação, uma contestação até certo ponto plausível, compreensível. Avancemos. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra.
Jesus se refere àquilo que ele disse há alguns instantes a ela mesma, a irmã de Lázaro, Marta. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá para sempre. Creis isto? E ela disse, sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, o que devia vir a esse mundo. Antes disso, Jesus havia dito, eu sou a ressurreição e a vida. Agora é a hora de Jesus perguntar. Eu disse ainda há pouco a você, se você crê, você verá a glória de Deus. Certamente agora, Marta não vai mais colocar nenhuma objeção. A pedra é removida. Lembrem-se que o costume entre os judeus não era de colocar o corpo debaixo da terra, mas numa gruta e cobri-lo fechar, vendar, tapar com uma pedra. Assim foi o túmulo de José de Arimateia, onde o corpo de Jesus foi colocado. E assim a pedra é removida e agora Jesus, nosso Senhor, faz uma oração em pé e em voz alta. Em voz alta tem uma intenção bem precisa. Lembrem-se que Jesus está cercado de uma multidão. E a própria oração que Jesus vai fazer é exatamente por causa do povo que está ao seu redor. Não pode, portanto, não convinha, portanto, que fosse um milagre visto por poucos. Lembrem-se qual é a finalidade do milagre na Bíblia, João capítulo 20, versículo 30. Muitos outros sinais o Senhor Jesus realizou que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhais a vida em seu nome. A finalidade do milagre é para que todos creiam. Então, Jesus quis de propósito, mesmo sendo sujeito à deturpação, à interpretação maliciosa dos judeus aqui, porque ele se atrasou, ele que curou o cego de nascença, porque não podia evitar a morte de Lázaro? Deboche, ironia, escárnio, pois exatamente esses que fizeram esse escárnio agora vão ver o prodígio e vão acreditar. Do deboche para a crença, da ironia, do escárnio, do pouco caso, para a adesão sincera ao coração de Cristo, à pessoa de Cristo. Mas disso vamos tratar no próximo bloco. Não saia daí. O relato está chegando ao momento culminante. Lázaro vem para fora. Até o próximo bloco, se Deus quiser.